E para a gente começar juntos a semana, entender como é que o mercado também está voltando aos trabalhos, Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities, já conosco nessa segunda-feira. Vanin, bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. É sempre um prazer ter você aqui no Bom Dia Agro. Bom dia, Carla. Beleza? Tudo Boa certo semana a todos. contigo? Boa semana. Tudo beleza? Tudo beleza? Tirando que Vamos lá. Curitiba tá congelante, né? 6 graus agora, a sensação de os meus pés frios aqui de velho, talvez 2. Por aí. Vanin, na sexta-feira, o USDA trouxe dois relatórios importantes e um deles era bastante esperado pelo mercado, o boletim diária, números corrigidos pelo USDA. Essa semana e esse semestre começam, e esse mês, começam com o mercado ainda reagindo e terminando de digerir esses números. Qual a sua avaliação dos relatórios do USDA e dessa reação nessa segunda-feira? Bom, olhando para a soja e para o milho, o relatório bem baixista aí para o milho, com uma área menor, porém não tão menor quanto se esperava. Ficou perto aí da banda de cima das estimativas do mercado, 91,5 milhões de acres. E para a soja, maior que o ano passado, mas não tão maior. E aí tivemos uma revisão para baixo nessa na primeira revisão agora do USDA. Portanto, para o milho ruim, até porque os estoques americanos nas fazendas de milho é o maior estoque, aliás, é o maior estoque da história. Ele conseguiu passar do estoque de 2019, estoque de milho nas fazendas. Não é o estoque total maior, no dia 1º de junho, mas nas fazendas é o maior estoque. Conseguiu passar lá da guerra comercial 2019. Para a soja, não. Para a soja, o estoque é grande, mas não é o maior e nem perto de ser o maior. É muito claro, o produtor americano continua segurando o grão, está sentado em cima, esperando preços melhores, que não vão chegar, e tá aí, precisa vender bastante ainda. Agora, Vanin, quando a gente olha para esses. Embora, assim, saibamos que o produtor é visível, né? Não tá vendendo. Agora, quando a gente olha para o programa de exportação de milho dos americanos 23, 24, ele tá um pouquinho acima do ano passado, ao contrário da soja, que ainda tá um pouquinho distante, e sabemos que também é lento. Como é que você está avaliando esses programas de exportação versus esses dados, portanto, que recebemos dos estoques? Bom, quando olhamos esses dois cenários, estoque grande na mão do produtor, estoque na mão dos commercials, seja ele indústrias de etanol, rações ou mesmo exportadores, então nós vemos um estoque não tão grande assim. O que está acontecendo é que as trades nos Estados Unidos estão dando preferência à movimentação do milho, a margem de originação nos Estados Unidos para o milho está melhor do que para a soja, e aí os exportadores dos Estados Unidos, para ocupar todos os seus ativos, barcaças, terminais, etc., estão movimentando o milho. Portanto, o milho americano, como você falou, ele está maior que ano passado, mas isso já era esperado, tanto pelo USDA, e o que reflete uma maior competição. No caso do milho, não está fácil o jogo. Aí para o Brasil, o reflexo aqui é o contrário. No ano passado, o Brasil era o mais barateza de todos. E aí, nosso programa de exportação foi que foi. Esse ano, temos uma Argentina, temos Estados Unidos no milho, e aí está difícil para o Brasil manter ou construir, na verdade, construir um grande programa de exportação de milho. Então, são duas faces da mesma moeda, que é isso que você acabou de comentar. Estados Unidos, programa de exportação maior que o ano passado, o Brasil, bem menor. Então, grande para o milho. Vani, isso vai sendo absorvido pelo mercado aos poucos, ao passo em que há uma nova safra em desenvolvimento, mas esses dois cenários também se cruzam nesse momento e trazem uma certa limitação, inclusive de movimentação para os preços. Essa condição dos estoques norte-americanos versus uma nova safra que está no campo, né, se encaminhando e até esse momento sem grandes sinais de alerta, ou começam a aparecer pontos de atenção para a nova safra dos Estados Unidos, que poderiam vir a ser o fiel da balança e trazer talvez um respiro para esses preços. Bom,
Falando de... O ponto interessante é o seguinte, que a área americana ela é menor, aliás, é maior que o ano passado, mas menor do que a intenção. Mais ou menos 400 mil acres a menos. Mas ela pode ser ainda menor. Esse relatório ele foi feito entre o dia 30 de maio até o dia 16 de junho. Relatório da, agora, essa primeira revisão da área. Quer dizer, ele não pegou as inundações que aconteceram lá no estado de Iowa, que foram ali final de semana do dia 23. Provavelmente, na próxima revisão diária, que vai ser lá em setembro, aí pode aparecer uma área para soja ainda menor. Interessante também que a quantidade de soja que ainda não havia sido plantada até dentro do período dessa pesquisa, do dia 30 de maio ao dia 16 de junho, bem maior do que o ano passado, um total de 15%. 15% da área americana não havia sido plantado ainda, quando o relatório foi feito, a pesquisa foi feita. Então, vejamos, temos uma quantidade boa ainda de soja que não havia sido plantado, isso nós vamos descobrir só lá para frente, e essas inundações no estado de Iowa, que nós vimos lá no final de semana passado. Provavelmente a área da soja plantada e talvez até colhida vão ser ainda menores do que esse relatório agora de sexta-feira. Para a soja, isso somado a um clima que pode piorar para frente, porque até agora está em pitel, lá, quer dizer, lá para agosto, de repente, como vai ser mais quente, se não tivermos chuvas e ainda com a possibilidade de uma redução, de uma área menor do que essa que veio agora sexta-feira, aí nós podemos ter, do lado da oferta, uma produção menor. O que poderia surpreender, né, Vaninho? Porque até esse momento o que se fala no mercado é de uma safra pelo menos cheia, pelo menos regular dos Estados Unidos e algumas consultorias, algumas análises apontando uma safra recorde para a temporada 24-25. Veja, a safra pode ser cheia, claro, depende da produtividade, mas se esse fator da área, e aí o fator da área ele é muito mais importante do que o fator produtividade. Vamos pensar? Vamos supor que os Estados Unidos, ao invés de 86,1 milhões de acres, venha na próxima revisão com 85. Um pouco mais que 1 milhão a menos, 1 milhão de acres. Então nós vamos ter 52, se a produtividade for essa aí que o USA está dizendo, 52 bushels por acre, que é uma produtividade bem alta, que reflete também o cenário de clima até agora. Então, vamos ter aí 52 milhões de bushels a menos. Então, quer dizer, o fator área ele é muito mais importante do que o fator produtividade. Sim. E aí, claro, 52 milhões de bushels a menos vai fazer muita diferença em caso do USA tiver que, por exemplo, reduzir a exportação dos Estados Unidos, porque está difícil competir com o Brasil. Então, veja que isso vai criando uma condição de, pelo menos, dar um piso para a soja. O que é, poxa, super importante. Vanin, é bastante interessante observar essa construção da oferta, principalmente da safra 2024-25, que é a safra que está em andamento nos Estados Unidos, ao passo em que algumas manchetes vão chegando ao mercado, como uma que acaba de chegar aqui para nós, né? China deve ter importação recorde de soja em julho, com preços baixos e temor comercial sob Donald Trump, que pode voltar à Casa Branca, e a gente já tem a memória refrescada rapidamente de quando o Trump era presidente, iniciou uma guerra comercial com os chineses ali, que inclusive favoreceu muito as exportações de soja do Brasil. Essas informações, elas vão também se aglutinando ali, mesmo que ainda às margens do mercado, enquanto a oferta é construída, ou a tentativa de entendimento de como fica essa demanda pelo maior importador mundial de soja? Claro que sim, a estratégia dos chineses é bem clara. Claro, isso não é uma estratégia somente dos chineses, mas passa também a ser uma estratégia do exportador aqui do Brasil. A China comprou mais soja do que precisa em abril,
Aí eu estou falando de embarque, não de recebimento. São duas coisas diferentes. Há um intervalo de tempo aí que podemos considerar um mês e meio, 50 dias. Mas a China comprou mais soja do que precisa para esmagar em abril, maio e junho. Junho foi espetacular. 12 milhões e 500 mil toneladas de compra. Quer dizer que ela, lá durante os próximos meses, a gente vai ver, por exemplo, você falou de julho, a importação. Quer dizer, importação já é o recebimento. O recebimento em julho e agosto vão ser grandes reflexos dessas compras para embarque abril, maio e junho. Então, a estratégia é muito clara. Comprar mais do que precisa em abril, maio, junho, e aí vai reduzir as compras, aí novas compras, em julho, em agosto e setembro. Essa transição para a safra americana, ela vai ser de menos compras. Porém, aí quando a gente for olhar o recebimento, a partir de setembro, aí ele vai ser menor. Caso dessa soja que, se ela for comprada em julho, vai estar chegando lá na China final de agosto ou setembro. Eu acredito que a China não tem como evitar as compras de soja americana, não há essa possibilidade. Certo. Até porque nós temos, aqui no Brasil, temos menos soja nesse ano. Então, isso vai, em algum momento, acabar gerando uma necessidade de mais compras de soja americana para embarque em outubro, novembro, dezembro. E aí, sim, o programa de exportação americano, que hoje está baixíssimo para a temporada nova, vai começar a andar. E aí, se somarmos essas duas questões, vamos supor uma oferta americana menor devido à área e uma China vindo para comprar, aí eu não estou falando da Sinograin, que é a gestora das reservas, eu estou falando das crushers, as esmagadoras privadas. Aí nós podemos ter uma combinação boa para o bushel, não estou dizendo que é autista, tá bom? Mas pelo menos, como eu falei, cria um piso para o bushel, pelo menos por hora. Aí, quer dizer, antes da definição das eleições e tal, e do próximo presidente americano, sendo ele o mesmo ou o novo, até lá nós temos uma China que vai precisar comprar soja americana. Esse piso já está entendido, Vanin? Ou a gente ainda está vendo o mercado definir esse piso? Ou, por exemplo, os 11 dólares por bushel são, nesse momento, um piso que faz sentido para o mercado? Carla, posso queimar a minha língua aqui, tá bom? Mas eu acho que isso acontece, né? Mas eu diria que pode ser perto dos 11, pode ser um piso para soja. Falando de soja em novembro, que acho que a mínima foi 11,05, algo assim. Nesse momento está a 11, né? Sim, Exatamente a 11. sim. Então, ó, a mínima acho que foi agora no 10,9875. Eu acho que pode ser perto disso aí a mínima desse bushel em novembro. Mesmo porque o mercado já antecipou tudo e agora temos essa menor área e uma possibilidade de revisão, como eu falei no começo, da área para menos. Enfim, eu acho que por hora pode ser, sim, um piso para Chicago. Vanin, eu vou pegar aqui a pergunta do Luciano Porto para a gente entrar um pouquinho no mercado interno. Ele te pergunta assim, ó, Luciano da Porto Soja. Luciano Porto, soja perdendo os 11 dólares por bushel. O prêmio Brasil pode chegar a 100 pontos até agosto, setembro de 24? Você acha que o prêmio tem espaço para subir um pouco mais caso esses 11 dólares sejam ali alcançados talvez nos contratos um pouquinho mais próximos, não o julho, mas eu imagino que ele esteja se referindo ali ao contrato, talvez setembro, que agora está a 10,97? Bom, ele perguntou ali do agosto, se o prêmio agosto desse ano pode chegar a 100. Eu acho que sim, tá, Porto? Tem, eu acredito nisso, por dois motivos. Primeiro, nós já embarcamos demais, muita soja. Total comprometido, embarcado, mais nomeado, até passada quinta-feira,
é 73 milhões de toneladas. Está maior do que o ano passado, sendo que esse ano temos quebra no Mato Grosso, que é o motor da exportação. Mato Grosso tem dificuldade de qualidade de soja para exportação. Nós temos uma indústria brasileira que precisa cobrir ainda, está coberta aí até julho, final de julho. Mato Grosso um pouco mais adiantado, mas grande parte do Brasil um pouco mais curto. A indústria precisa avançar. Chinês precisa ainda comprar bastante do agosto. E o produtor brasileiro não está vendendo. É claro, vendeu agora semana passada um pouco mais devido ao câmbio. Então o câmbio vai jogar, o câmbio vai ser um item super importante nessa formação do preço. Mas eu acho que sim, o agosto pode chegar mais 100, setembro passar disso. Lembrando que agora a precificação do agosto, do agosto é sobre o agosto na Bolsa de Chicago, tá bom? E o setembro sobre o setembro, que aí nós temos uma curva invertida. O agosto agora, por exemplo, em relação ao setembro, está com 30 centavos de inversão, quer dizer, o agosto mais caro do que o setembro. Então, tudo isso faz o nosso prêmio para a safra velha, claro, ele tem que, o papel dele agora vai ser se firmar. Caso não aconteça isso, a gente vai estar vendendo soja que não tem, vai fazer falta lá falta lá no final do ano. Vanin, queria entender um pouco disso. Como é que você avalia o atual momento da nossa oferta e, claro, da nossa competitividade diante desse cenário de redesenho dos indicativos em Chicago? Bom, preços de hoje, mercado hoje, custo e frete China foi bem paradão, mas nossa soja a gosto, ela vai ficando meio que equivalente à soja americana. Não há mais uma grande diferença. A China deve continuar comprando agora a gosto no Brasil, mas quando for comprar o setembro, outubro, novembro, deve comprar nas duas origens. Brasil, pouco, e a maior parte Estados Unidos. Então, acho que é uma questão de tempo, mas agora que o julho foi embora, aí nós temos uma soja brasileira bem perto em termos de valor posto China em relação à soja americana. Não há mais uma grande vantagem. Vanin, como é que o produtor brasileiro está se comportando para comercializar o que falta da safra 23-24, o que está precisando vender da 24-25, principalmente diante dessa movimentação cambial? O dólar fechou a última sexta-feira com 5,59, mais de 1% de alta. Como é que a gente vê o produtor absorver essa informação e fazer os seus negócios para o que resta da safra velha e para o que precisa da safra nova? Bom, o produtor está vendendo soja e está segurando milho. E olhando para os dados de importação de silo bag, batemos novo recorde. Fazendo uma conversão da capacidade de armazenagem que o silo bag comporta, as unidades de silo bag. Então chegamos a um nível recorde de novo, no somatório de 12 meses até maio. A estratégia parece muito clara e a relação de preço está dizendo isso para o produtor: venda a sua soja e segure o milho. Portanto, o produtor está vendendo. Mato Grosso, por exemplo, o Farmer Selling chegou a 74%. Comercialização de soja dessa safra, 74%. Estado mais avançado, como sempre. Depois nós temos Goiás, Paraná. Rio Grande do Sul é o estado mais atrasado, e Bahia. Rio Grande do Sul tem que vender bastante ainda, tem muita soja lá. E indústrias com uma boa margem vai vendendo. Produtores, no geral, estão vendendo num ritmo cadenciado, mas bem parecido com o ano passado. Eu queria entender um pouquinho de como é que está também a nossa demanda interna. Nós temos um bom momento para a nossa demanda interna, ou esse dólar em alta que vai acabar ali, né, movimentando os preços para exportação vão pesar também para a formação dos preços internamente e judiar um pouquinho das margens das indústrias por aqui, Vanin? Bom, aí nós temos a Argentina, que estava, vamos dizer assim, lenta nas suas vendas de farelo, comprou bastante soja do produtor em maio, 4 milhões e 600 mil toneladas, foi um ótimo farmer selling, foi a soma de todos os meses anteriores, e a indústria foi segurando, não veio muito forte na venda de farelo de soja.
mas agora começou a pesar. Prêmios na Argentina caíram bem para embarque em agosto, e o Brasil tem que trabalhar com desconto em relação ao farelo argentino. E aí aqui também caiu. O óleo de soja está começando a pesar de novo os prêmios. Aí começou também a ter uma pressão na Argentina e aqui o Brasil vem atrás. No geral, nós temos uma soja no interior em reais por saca que não caiu muito. Por exemplo, negócios em Sorriso a R$ 124, R$ 125, Rondonópolis R$ 129, bases no interior, prêmio no interior bem fortalecido. Então veja, isso tudo não é bom para a indústria. A indústria, nesse momento, tem uma margem positiva no spot, julho, mas quando olha para frente, agosto, setembro, aí não fica bom. E aí as indústrias devem manter a mesma estratégia, vai comprando mão para boca, na medida que a margem vai sendo possível fazer uma margem positiva. Então, bem cadenciado também. Indústrias curtas, no geral é isso aí. Vanim, a gente consegue trazer uma orientação para o produtor que está começando essa semana, esse mês, esse semestre, fazendo ali os seus negócios com a safra 24-25 e com a safra 23-24, ele tem uma perspectiva comum para, independente de onde ele estiver, das suas despesas logísticas, claro, o Brasil é muito particular, né, porque é muito grande, mas a gente consegue trazer uma orientação comum para esses produtores? Duas coisas. Muitos produtores ainda não compraram os insumos e a janela está se fechando, principalmente falando de logística de fertilizante. Cuidado com a tentação de só comprar um insumo e não vender a soja. Cuidado para a safra nova. O câmbio subiu, o fertilizante ficou caro, ou mais caro. A janela está se fechando, tem que fazer. E aí muitos produtores, não, então tá, vou fazer porque eu tenho que fazer e eu não vou vender a soja porque eu acho que tá ruim, vai subir mais, etc, etc. Cuidado, cuidado, porque se o câmbio cair, enfim, alguma coisa aí de bom acontecer, e o câmbio cair, ou mesmo Chicago der uma respirada agora, ou só para baixo, quer dizer, tem muitas, principalmente ali para a boca da safra, não vai ser uma estratégia boa. Provavelmente, se o clima ajudar, não temos El Ninho, vamos ter aí, possivelmente um Laninha fraco, pelo menos é o que o NOAA está mostrando. Aí nós não vamos ter um problema de safra e vamos ter uma safra potencialmente bem grande. O mercado vai tradear isso. Não importa se vai ter uma safra grande. O negócio é que o mercado vai negociar uma safra grande. Se ela não for grande, a gente vai ver lá na frente. Mas esse é o ponto. E aí, o que acontece? Se a produção é grande, a demanda, ok, vai ter que absorver isso aí, mas isso é via a preço baixo. Nada adianta a China importar recordes atrás de recordes, sendo que o preço é baixo. Para o produtor, não faz diferença. Portanto, muito cuidado com essa tentação de descasar a moeda. Quer dizer, vou comprar o insumo e não vou vender a minha soja. Então, essa é a primeira recomendação que eu passaria. A segunda, a relação de troca dos insumos ainda está muito boa, já subiu. Na última vez que a gente conversou, acho que mais de um mês atrás, por que não fazer? Bom, desde lá, subi aí do norte ao sul, a relação de troca piorando, 2, 3, 4 sacas por hectare, faz diferença. Mas ainda é historicamente bom, tá bom? Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto que temos que estar atentos claro, todo esse desenrolar aí, e aí muitos estão apostando, ok, vai ter guerra comercial, não sei das quantas, o prêmio no Brasil vai subir e tudo vai ficar bonito. Calma lá. Isso pode acontecer? Sim, só que não na boca da safra. Na boca da safra, a quantidade, a oferta sempre é maior do que a demanda. E aí nós temos uma pressão de escoamento, pressão de venda, que não é boa para o prêmio. Pode ser a partir de abril, exemplo desse ano. As mínimas dos prêmios, tanto custo e frete, China, ou mesmo no FOB aqui no Brasil, elas foram batidas ali na virada do março.
na virada do março. Caiu bastante em fevereiro, março começou a recuperar, mas foi lento, foi lento. Então veja, é, cada um sabe onde o sapato aperta, mas é um ano onde nós vamos ter uma safra americana maior, uma safra brasileira potencial, safra América do Sul potencial grande também. Dessa forma, a gente consegue responder o Jonathan Freitas, que diz assim, ó, bom dia, Vanin, certamente os seus clientes foram orientados a aproveitar o câmbio abaixo dos R$ 5 em relação às trocas, que estavam dentro das melhores médias, aconteceu, você falou sobre isso aqui no Bom Dia Agro, em fechamentos de mercado para o Alexander, e depois ele diz, poderemos escutar em novembro que os US$ 11 por bushel ainda era uma boa oportunidade com o câmbio forte? Acho que dessa forma a gente consegue responder, mesmo que parcialmente, a pergunta dele, né, Vanin? Com as suas orientações. Bom, nada adianta também o bushel bater 11, fez piso, recupera um tiquinho e o câmbio desaba. O flat price, quer dizer, o preço cheio ao produtor, não teria mudado muito. Veja, temos que pensar nas pernas que compõem a precificação. O câmbio hoje está ajudando, sem dúvida nenhuma. Claro, eu não sou analista de câmbio, longe disso, muito difícil, profissão totalmente ingrata, mas veja que o mercado externo está muito pessimista com o Brasil, mas o que também tem um lado bom, no caso, o governo tendo que cortar despesas. A questão da rejeição do Congresso, a PEC do fim do mundo, foi muito positiva também, onde mostra que mais impostos não dá, né, pessoal? Não passa mais no gogó. Então, vejam aí, o câmbio pode cair, bushel pode estabilizar e o preço, o flat price pode até piorar. Fiquem atentos. Bem ressaltado aí pelo colega. Verdade. Bom, Vanin, quero muito te agradecer por começar a semana conosco. Provavelmente teremos você toda segunda-feira conosco aqui no Bom Dia Agronegócio, não é isso? Se vocês me aguentarem, né? Com certeza, não tem forma melhor da gente Depois começar você assim. vê aí, né? Vê aí se vão aguentar, né? O pagodinho, entendeu? Vamos ver. Pode ser daí na terça. Ah, não aguentou segunda, vamos para terça. Não, é bom a gente fazer na segunda, que o povo já vem descansado do final de semana para análises tão completas. Descansar. Porque aqui, ó, a voz do povo é a voz de Deus, Eduardo Vanin. Tem aqui o comentário, vou buscar, do Paulo Lima. Vanin com uma análise sempre clara e objetiva. Então, tá fechado, meu amigo. Obrigado. Tá certo? Ótimo. Obrigada, Eduardo Vanin. Então tá. Falamos na segunda-feira, portanto, novamente, meu amigo. Uma ótima semana para você, um ótimo julho e um ótimo segundo semestre. Vamos rezar para que seja sempre bom, né, Eduardo Vanin? Obrigada. Beleza. Agora deixa eu voltar pro meu escaldapé que tá gelado aqui. Volta. Até mais. Boa semana, meu amigo. Então, abraço a todos. Um Fui! abraço. Tchau, tchau.